A gente fala agora da Sala de Emprego. 6 de cada 10 brasileiros querem abrir uma empresa nos próximos 5 anos, segundo a Endeavor. Hoje, na Sala de Emprego, a gente conversa com o consultor Jorge Matos. Quem vai trabalhar por conta própria tem que saber liderar o tempo todo, quer dizer, tem que entender de marketing, recursos humanos, contabilidade, finanças. É tudo isso e muito mais. Na realidade, ele deixa de ser dono de uma árvore para cuidar de uma floresta. Mais do que ter uma visão sistêmica sobre tudo isso, finanças, marketing, tecnologia e principalmente o produto que ele vai entregar, é ele ter prazer naquela atividade. Como é que a pessoa descobre se ela tem o talento para empreender? O talento, para algumas pessoas, às vezes ele está à flor da pele. Então, algumas pessoas se reconhecem muito facilmente, às vezes desde criança, às vezes muito jovem. Outras pessoas, o talento está muito profundo. Então, às vezes é necessário cavar 10, 100, 1000 metros para que você possa entender. Eu entendo que o autoconhecimento talvez seja a grande chave do sucesso do profissional do século XXI. Jorge, você falou que 2% teriam talento de verdade, né? Tipicamente. Pois é, pouca gente, né? Se a gente pensar bem. Aí eu tenho um número que 71% dos jovens querem trabalhar por conta própria. O que acontece? A conta não fecha. Eles vão fracassar? Olha, na realidade existem mecanismos para você minimizar isso. Um deles é você exatamente verificar o que exige ser um empreendedor e você desenvolver características para isso. A outra possibilidade é você identificar que o empreendimento ele não é um trabalho de uma natureza individual, ele é um trabalho de natureza coletiva. O que significa que o indivíduo ele tem que montar uma equipe, um time, que ele possa se complementar com pessoas que dão a ele o que ele não tem, ou alavancar-se com pessoas que dão a ele o que ele tem, mas ele precisa em grande quantidade. Se fala tanto, né, que o brasileiro é criativo, é inovador, que tem esse jeitinho de achar soluções rápidas, mas na produtividade, isso aparece na pesquisa também, acaba não sendo comprovado, né? A nossa produtividade, talvez lá se gaste menos tempo falando no futebol e trabalhando um pouco mais, Jorge. Quando a gente pensa do ponto de vista de inovação, e os números comprovam isso, nós somos muito fracos na construção de patentes, na realização de coisas efetivamente inovadoras. O que nós somos muito fortes? Nós somos a simpatia em pessoa. Mais de 75% do universo das pessoas no Brasil, ele tem por característica essa coisa de ser empática, de ter fácil relacionamento, de ser uma pessoa estimulante. O brasileiro aguenta a pressão e as dificuldades no trabalho e até se acostuma e acha normal ser difícil trabalhar. De que forma isso é um traço do nosso talento brasileiro, Jorge? Olha, eu acho que faz parte um pouco realmente dessa coisa meio sofredora do brasileiro, né, dele achar que não tem outro caminho, que ele não tem alternativas, que ele não pode tomar decisões e fazer escolhas. Eu acho que a gente não precisa sofrer tanto. As organizações, elas sabem o que elas querem. Existem ferramentas muito claras que definem qual é o comportamento necessário, qual é o conhecimento necessário, quais são as habilidades necessárias. O indivíduo ele tem que ter esse conhecimento, esse comportamento, essa habilidade para poder fazer essa adequação. Se você não é essa pessoa para essa organização, seguramente você vai ser para uma outra organização. Trouxemos para vocês uma entrevista com o consultor Jorge Matos, sócio da eTalent, uma empresa especializada na área de RH. A questão é a gente refletir entre o chefe, o líder servidor. Bom, o chefe, eu acho que por características básicas, é aquele que diz o seguinte: faço o que eu mando, né? Não necessariamente faço o que eu faço. O líder é uma evolução nesse processo, onde a ideia é que ele leve as pessoas a fazerem as coisas e as pessoas terem um sentimento de elas estarem fazendo porque elas querem fazer. Quando você
recebe um time, ou você escolhe as pessoas, eventualmente até por suas habilidades técnicas, mas que elas não tenham as habilidades comportamentais para suportar o nível de pressão, é provavelmente o que aconteceu com Dunga. Então, o Dunga, nesse aspecto, ele cometeu todos os erros possíveis, porque a escolha daquelas pessoas não foram, talvez fossem os melhores jogadores, mas não eram as melhores pessoas para aguentar aquele nível de pressão, aquela reação. Houve a perda do jogo. O que mais me impressionou, por isso até estou com seus livros aqui, esta capa incrivelmente maravilhosa, onde tudo é colorido e as pessoas aqui estão em movimento. A sua vida é toda movimentada assim, Jorge? Muito, muito. Na realidade, a minha história é uma história, eu estou com 54 anos, é uma história que eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. O que você buscou para ser essa personalidade hoje? E recebi um convite para dar aula na universidade. E resolvi, no meu primeiro dia de aula, perguntar aos meus alunos quem eles eram, aonde eles estavam, que contexto era aquele e para onde eles iriam. E fiquei extremamente surpreso, porque a totalidade dos alunos não sabiam quem eram, não sabiam aonde estavam e muito menos para onde iriam. E aí, por incrível que pareça, esse dia ele foi absolutamente marcante na minha vida. Praticamente tudo que a gente faz hoje, de alguma forma, tem ligação com aquele dia fatídico, né, na minha vida. Hoje a gente conversa com um profissional que ajuda as pessoas a escolherem o caminho certo na hora de atuar no mercado de trabalho. O consultor em desenvolvimento de recursos humanos, Jorge Matos. Bom, a coisa que a gente mais vê são pessoas que estão numa empresa insatisfeitas, mal aproveitadas, o jovem que tem dúvidas sobre qual profissão ele vai seguir. Por que isso acontece? As pessoas não se conhecem assim tão bem? O processo de se conhecer pessoalmente é uma coisa extremamente dramática. Ou seja, é muito fácil olhar para as outras pessoas, mas é difícil olhar para si. Isso acontece muito da pessoa estar com um perfil dela muito diferente do perfil que ela deveria ter para aquele cargo? A grande frequência é das empresas que não se preocupam muito com o processo de seleção, termina sendo uma atividade secundária, e aí não aplicam os instrumentos de maneira adequada e o processo não é feito de maneira adequada. Nesses casos, você pode ter 70% ou 80% às vezes de inadequação. Quando uma empresa tem uma preocupação muito grande com isso, isso vai diminuindo. Mas a grande tendência é que talvez mais de 70% das pessoas, de maneira geral, estejam mal alocadas nas suas funções. De modo geral, as pessoas não sabem dos talentos que têm. O administrador de empresas Jorge Matos, no livro Talento para a Vida, afirma que quem não identifica o seu talento é infeliz no trabalho. Na prática, a gente nasce com ele, a gente nasce com cada um da gente isso, e ao longo do tempo essa coisa vai sendo desenvolvida, mas nasce com o indivíduo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na venda, a gente consegue identificar pelo menos 7 tipos de vendedores específicos. Ou seja, um vendedor que faz o porta a porta, talvez ele seja muito competente para porta a porta, mas ele não consiga fazer um outro tipo de venda. Ou seja, cada função exige um tipo de talento específico, de característica comportamental específica. Mas como é impossível ter negócios sem depender de pessoas para atuar neles, o jeito é descobrir como gerenciá-las de forma competente e como levar essas pessoas a produzir os melhores resultados. Para começar, o empresário ele se vê como um super-homem. E é normal que quando ele especifica o perfil de uma função, ele também cria o de super-homem. Então ele quer uma pessoa direta, agressiva, estruturada, organizada, persuasiva, empática e detalhista e minuciosa. Quer dizer, ele está se usando como espelho para encontrar os seus aliados, é isso? Ou ele se usa como espelho, ou ele deseja ter um super-homem trabalhando do lado dele. E aí, consequentemente, ele jamais vai encontrar, né? Porque esse indivíduo é lá de Krypton e não é da Terra, né?